Ela trabalha com notas de R$ 5 e R$ 10. Um usuário deseja fazer um saque de R$ 100. De quantas maneiras diferentes a Caixa Eletrônica poderá fazer esse pagamento? Então, assim, de quantas maneiras distintas, distribuindo notas de 5 e de 10, essa Caixa aí pode colocar aí R$ 100 para o usuário. Então, é assim, a ideia, eu fiz uma tabelinha aqui para organizar, pensando assim, 10 notas, se for entregar tudo em nota de 10, seriam 10 notas. Tudo em nota de 5, seriam 20 notas. Mas começando por aqui, se eu entregar 10 notas de 10 e nenhuma de 5, vai dar os R$ 100 que a gente estava querendo. E aí, assim, cada uma nota de 10 que eu tiro, pensa aí, obviamente 2 notas de 5 terão que aparecer para tomar o lugar. Então, enquanto o de 10 aqui vai 10, 9, 8 em contagem regressiva até 0, o de 5 vai aumentando de 2 em 2 até 20. E aí você vai ter todas as possibilidades que esse caixa tem aí de dar R$ 100 para o usuário em notas de 5 e de 10. Então, é só contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 maneiras diferentes que esse caixa aí vai ter. A resposta é a letra C. O número 2 está dizendo o seguinte: num avião, uma fila tem 7 poltronas dispostas como na figura. A figura de vocês aí mostra, aqui já está o exercício pronto, com todas as possibilidades de distribuição igual ele quer, mas dá só uma olhada só na primeira linha, que representa a fila que o exercício está dizendo. São 7 poltronas, ó, cada risquinho é uma poltrona, e tem um corredor aqui e um corredor aqui. A fileira do meio tem 3 poltronas. Os modos de João e Maria ocuparem 2 poltronas nessa fila, de modo que não haja um corredor entre eles, são em número de. João e Maria podem sentar de qualquer jeito, desde que não haja um corredor entre eles. Então, bora lá, ó. Eles podem ocupar de 2 maneiras diferentes as 2 primeiras cadeiras. As cadeiras do meio eles podem ocupar de 6 maneiras diferentes, distribuindo aqui, ó, cada uma. E as 2 cadeiras da direita eles podem ocupar de 2 maneiras diferentes. Aqui estão as 10 possibilidades. Resposta letra D. O exercício número 3 é do Enem, dizendo que uma pesquisa realizada por estudantes da Faculdade de Estatística mostra em horas por dia como os jovens entre 12 e 18 anos gastam seu tempo tanto durante a semana, de segunda a sexta, como no final de semana, como sábado e domingo. A seguinte tabela ilustra os resultados da pesquisa. Você tem a tabela aí, né? Assistindo televisão, atividade doméstica e tal. De acordo com esta pesquisa, quantas horas do seu tempo gasta um jovem de 12 e 18 anos na semana inteira, de segunda-feira a domingo, nas atividades escolares? Acha aí na tabela a atividade escolar, que você vai ver que esses jovens aí, ó, gastam 5 horas por dia durante a semana e 1 hora por dia durante o fim de semana. Durante a semana, 5 horas por dia durante 5 dias, da segunda a sexta, mais durante o final de semana, 1 hora por dia durante 2 dias. São 25 horas durante a semana, 2 horas durante o fim de semana, 27 horas no total. A resposta é a letra E. Bom, a partir do número 4, as coisas vão ficando um pouquinho mais sérias, prestem bastante atenção. O número 4 diz o seguinte: uma senha de acesso a uma rede de computadores é formada por 3 letras escolhidas entre 6 primeiras do nosso alfabeto. Então, a senha, você vai escolher 3 letras. Ali embaixo ele vai falar que a letra não pode repetir. Quer ver? Quantas senhas diferentes de 3 letras distintas, tá vendo? Podem ser formadas. Eu quero agrupar 6 opções de letras, são as 6 letras iniciais do nosso alfabeto, de A a F, para formar senha de 3 em 3. Quantas senhas de 3 letras que eu posso formar com essas daqui? Você tem 2 jeitos de fazer. A primeira, inclusive, você tem que pensar, formar senha importa a ordem, pessoal? Importa, né? A senha ABC e a senha CBA são senhas diferentes. Se a ordem importa, a gente usa a teoria do arranjo. São 6 opções de 3 em 3. Arranjo de 6 em 3, n fatorial, n menos k fatorial. Se resolver isso aqui dá 120. Você também poderia resolver pelo princípio fundamental da contagem, formar uma senha de 3 letras, tem 3 etapas. Escolher a primeira, escolher a segunda, escolher a terceira.
Como a hora de escolher a primeira você não escolheu nenhuma letra, você tem 6 opções. Mas imaginando que você vai escolher uma, para escolher a segunda, como não pode repetir, você vai ter só 5. Depois, como você já escolheu duas que não pode repetir, você vai poder ter 4 opções só, multiplicando dá 120 do mesmo jeito. Bom, vamos lá, número 5. Está dizendo assim, existem vários sistemas de numeração, mas o que interessa mesmo é o nosso, que é o sistema de numeração decimal, que conta com os dígitos de 0 a 9. Gente, de 0 a 9 são 10 dígitos, 10 algarismos. A pergunta é, quantos números de 4 algarismos distintos que a gente pode formar com os algarismos de 0 a 9? Gente, número de 4 algarismos, para você poder formar, você tem 4 etapas. A gente tem que analisar cada uma das etapas pelo princípio fundamental da contagem. Agora, você vai ter que formar um número. E aí você tem, das 10 opções de 0 a 9, na primeira casa aqui, que é a casa das milhares, você não vai poder usar o zero. Portanto, são 9 opções, não são 10. Agora, cuidado com esse negócio de número e algarismo, porque esse 9 aqui, ele não representa o algarismo 9. Ele está dizendo que são 9 possibilidades, ok? Bom, aí como são algarismos distintos, para você poder usar na segunda etapa, você não pode usar o mesmo que você usou aqui na primeira etapa. Cairia para 8 possibilidades, só que aqui agora já pode o zero. Então aí sobra para 9. De todos os 10 algarismos, você já usou 2. Então você só tem 8 opções porque tem que ser distinto. Depois, usando os 3 algarismos, como tem que ser distinto, você tem só mais 7 opções. Aí sim, cada uma das etapas, cada uma das suas opções, multiplicando 4.536, certo? Deixa eu resumir o número 6 para vocês. É o seguinte, o diretor da escola convidou 280 alunos para brincar de um jogo. Seguinte, o jogo é para tentar adivinhar sobre qual objeto que está com qual personagem em qual cômodo de uma casa, por exemplo. São 5 objetos de opção, são 6 personagens de opção e são 9 cômodos de opções. O detalhe é o seguinte, como que esse diretor sabe que ele pode pegar esses 280 alunos para brincar e ele tem certeza que pelo menos um vai acertar? Primeiro, um aluno não pode falar o mesmo palpite dos anteriores. Segundo, dá só uma olhada quantas maneiras que tem de você falar sobre o resultado. Para escolher o objeto, que é a primeira etapa, são 5 opções. Para escolher o personagem, são 6 opções. Para escolher o cômodo, são 9 opções. De acordo com o princípio fundamental da contagem, a escolha desse evento, objeto, personagem, cômodo, se você multiplicar, dá 270 possibilidades. Como são 280 alunos, é certeza que, e também eles não vão poder repetir o palpite, um deles vai acertar. Então, por isso que a resposta é a letra A lá. O diretor sabe que algum aluno acertará, porque há 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. São 270 possíveis respostas distintas e 280 alunos no total. Fechamos, beleza? Até mais.